Olá, sejam bem-vindos a mais um webcast, um podcast que fala tudo de saúde e segurança ocupacional. Hoje a gente vai estar batendo um papo aqui com o técnico de segurança, o Marcos Nunes, está aqui, ele é especialista no setor supermercadista, trabalha numa rede enorme aí, vai falar para a gente como é que funciona todos os bastidores aí da saúde e da segurança do setor supermercadista. Lembrar aí quem ainda não se inscreveu no nosso webcast, dá um like, um joinha, se inscreve para ver os novos episódios aí, toda semana, pelo menos um episódio novo, falando aí sobre questões de saúde e segurança. E lembrar que o nosso webcast é para todos os colaboradores, não só para o pessoal da área de saúde e segurança. Então, todo mundo que quiser conhecer um pouquinho mais desse mundo de saúde e segurança, se inscreve aí no nosso webcast. Mas, Marcos, antes da gente conversar aqui, preciso agradecer ao nosso patrocinador aí, que permite a gente poder falar sempre aí sobre saúde e segurança ocupacional, que é o Grupo Mednet de Saúde e Segurança Ocupacional. É a maior rede de saúde e segurança do Brasil. São mais de 50 unidades espalhadas em 11 estados. E aonde não tem Mednet, tem um departamento de credenciamento top lá, que eles fazem credenciamento para atender você, a sua empresa em todo o Brasil mesmo, tá? Então, se você quiser um parceiro para resolver tudo que você precisa de SST, documentação, LTCAT, PGR, PCMSO, falei até PPRA, que o finado PPRA, mas enfim, tudo que você precisa, além de mensageria, sistema de gestão. Aliás, uma novidade, é a única empresa do setor que fornece acesso ao colaborador de todos os assuntos de saúde e segurança. Então lá os itens da NR 141, por exemplo, que cabe ao empregador, Marcos, fica tudo lá. EPI, ordem de serviço, ele vê os exames complementares anteriores, enfim. Precisou de saúde e segurança, chama o pessoal lá do Grupo Mednet, tem o QR Code aqui na tela, que o Tiagão colocou pra gente aqui. E se você quer empreender na área de saúde e segurança, a melhor forma é você chamar o pessoal da Mednet Franchising. Eles já têm aí uma vasta experiência em novas unidades e você vai poder entrar aí nesse ramo maravilhoso aí de saúde e segurança, que só está crescendo, né? Com a entrada do e-social agora, estamos tendo que cumprir o SST à risca. Certo, Marcos? Certo. Cara, prazer de você ter vindo aqui conversar com a gente. Uhum. A gente sabe que o setor supermercadista é especial nessa questão de saúde e segurança, né? Por vários motivos que nós vamos discutir aqui, ainda mais você fazendo parte aí de uma grande rede, né? São muitas, são 40 lojas já, Marcos? Já? Isso. Mais de Chegando. 40 lojas aí em todo o interior de São Paulo. Logo vocês já estão lá na capital, aí, alçando voo para o resto do Brasil, Expandindo, né? E aí a gente sabe que, como toda empresa, né, a parte supermercadista tem que ter um cuidado um pouco maior ainda nessa questão de saúde e segurança. Mas antes de a gente entrar no supermercadista, o que te chamou para a área de saúde e segurança? Cara? O que foi o mote aí que falou, pô, vou trabalhar, você é um técnico de segurança, aí, um TST, para ajudar todos. Como é que foi essa história? Bom, pessoal, prazer estar aqui com vocês. Bom, falando um pouquinho do porquê que eu escolhi essa área, né, a área de segurança do trabalho, tem duas pessoas, né, que tem ali digamos que um impulsionamento para essa área, que é o Diego, que foi meu vizinho, né, que ele era técnico de segurança formado e eu me espelhava muito nele, então por esse motivo ele me incentivou a estar atuando. E também teve uma outra pessoa que era lá da igreja, técnico de segurança da Bosch, e o Paulo, ele também é uma pessoa que atuava, ele não que ele me incentivou, mas eu sabia que ele trabalhava, era um cara que eu gostava, assim, de como ele conduzia, como ele falava do serviço dele, então me impulsionou. E também, algo que me chamou para atenção para essa área foi a questão de um episódio que teve bem antes de eu nascer, que foi um acidente de trabalho que meu pai sofreu, né? Meu pai sofreu um acidente de trabalho antes de eu nascer e eu tenho lá relatos, né, do que aconteceu, que foi um acidente de queda de altura e que gerou uma lesão nele, né? E aquilo me chamou assim um ponto, né? Nossa, eu poderia trabalhar com isso para que não tenha outras histórias como a que aconteceu com meu pai, né? E normalmente os acidentes de trabalho eles poderiam ter sido evitados, né? A Justamente. gente sabe que existem alguns casos que são fatalidades, mas na Sim, grande maioria, um treinamento, um equipamento, sim, um cuidado maior pode evitar essas questões. Bom, legal, muito bacana, né? Tem a parte triste, né? Mas é um impulsionamento, né? sim, Talvez uma aquele motivação. acidente que teu pai sofreu por algum motivo, falou, não, eu vou agora ajudar na parte de Isso. segurança para evitar que outras pessoas
venham a ter aí algum acidente de trabalho que poderia ter sido evitado, né? Como parece ser o caso É, que você só, mencionou, só né? para deixar claro, apesar de ter a lesão, né, ficou tudo bem com ele, mas é algo que foi, assim, uma disrupção, né? Algo que chamou a atenção para mim. Uma coisa que acho que na tua infância essa história Marcou. acabou marcando, né? Falou, Sim, pô, acho sim. que eu posso ajudar de alguma forma aí Sim, sim. trabalhando na área de saúde e segurança. Marcos, como que é o dia a dia de um técnico de segurança, pensando aí no setor supermercadista? Qual que é o olhar que vocês... Eu sei que é um time, né? Não é para Isso. cuidar de toda essa rede aí, é um time grande aí de saúde e segurança. Mas qual que é o olhar ali que o TST tem ali no dia a dia dessas questões? A gente sabe que, óbvio, é validar os riscos, EPI, mas no dia a dia ali, como é que é o trabalho de vocês? Onde que está o Sim. foco maior de vocês? Bom, poxa, já faz aí 11 anos, né, que eu estou na área. Se tem uma coisa que eu percebi é que o principal foco do Tech Segurança é ele entender qual que é a produção da empresa, do que a empresa vive. Nós, do setor supermercadista, vive de venda. Então, a empresa ela está de pé porque ela vende. Então, a gente não pode ser uma concorrência à venda, que é o principal da empresa. A gente tem que casar com a venda, tem que estar junto. Então, esse é o principal, que é o quê? É eu trazer melhorias, é eu estabelecer procedimentos, estabelecer processos que, em conjunto com a necessidade de venda, possa conduzir o colaborador para atuar naquilo que ele precisa atuar, mas com segurança. Então, a segurança nunca pode ser vista como uma concorrente, Sim. né? Ou que atrapalha, né? Que O essa que questão da atrapalha. concorrência, né? Pô, Isso. o EPI me atrapalha. É, Ah, de novo tem que fazer o treinamento, né? sim, Nossa, é sim. a Tem que CIPA. parar o pessoal para fazer esse É, treinamento. Não, tá chegando o final de semana, não posso faz parar. todo sentido, né? Porque acho o que dificulta mesmo é você conseguir alinhar, né? Essas obrigações que nem Sim, sempre ela está intrínseca ali para o funcionário, a importância daquilo, sim, né? sim. Não só da obrigação normativa, né? Mas a importância e você conseguir alinhar isso com os objetivos da empresa principal, Sim, né? Que é o sim. core business, que é ter o mercado sempre cheio, com Isso, vendas acontecendo, para você abrir vendas. novas lojas e É tudo isso mais. E aí. faz todo sentido. Acho que é um desafio além, né? Não só implementar a saúde e segurança, mas fazer isso de uma forma que o colaborador não veja isso como uma concorrência Isso. ou algo que atrapalha a execução do trabalho dele, né? É. E eu vejo isso como desafio, né? Você tem que ter a capacidade de compreender isso. Porque você conseguindo compreender isso e trabalhar as suas ideias, os seus objetivos, os seus projetos em cima desse ponto, é mais fácil de você conseguir lidar, né? É, as pessoas começam a absorver isso de uma forma mais tranquila, né? Isso, Porque é tudo aquilo que é muito impositivo, né? E aquela cobrança em cima ali acaba não surtindo o efeito necessário, né? A pessoa às vezes uhum, ela usa o EPI porque sabe que logo o Marcos vai aparecer aqui ou alguém do time vai brigar isso, comigo. E na verdade ela passa a usar porque ela fala, cara, eu tô protegendo minha audição, eu tô com cuidado aqui com o risco de queda, é ou eu isso tô aí. cuidando do meu equipamento, do meu EPI, né? Ou no caso do supermercado tem riscos de todo tipo, né? Sim, a gente é Cara, bem desafiador. são, são várias empresas, né? Porque É, uma loja hoje de supermercado, você me ajuda aí, mas você tem lá parte de hortifruti, você tem o sim, açougue, você tem a padaria, você tem a parte de estoque, que às vezes é um centro logístico, não é só um estoque dependendo sim, do tamanho. sim, sim, Aí você tem o pessoal que faz a manutenção geral, de todo tipo, pintura, correto. serralheria. Então, assim, são várias empresas com todos, mais a parte administrativa, mais a frente de caixa. Cara, como que é lidar com tudo isso? Vocês fazem essa parte setorizada? Como que Ok. vocês atuam ali nessa instrução inicial de quando o colaborador é contratado, os treinamentos periódicos? Porque deve ser uma Sim. loucura, né? Temos uma equipe lá no hoje, né, tem um SESMIT montado e isso facilita o trabalho, né? Porque a gente consegue dividir. Então, por exemplo, você falou treinamento, né? Treinamento hoje, para quem está começando na empresa, ele está ali junto com a pessoa do RH. Porém, a área de segurança, ela vai atuar com os treinamentos periódicos. Eu hoje na empresa sou responsável pelo treinamento de NR11, então fica comigo. Aí tem outra pessoa que cuida dos treinamentos, por exemplo, da NR23 e T17, que é a brigada. Sim. Tem outra pessoa, essa mesma pessoa cuida da CIPA. A gente divide essa carga de treinamento. E, assim,
Temos também na área supermercadista os monitores de processo, né? Que é o pessoal que tem como objetivo padronizar os procedimentos dentro da produção ali da loja, né? Por exemplo, padronizar a forma como tem que ser abastecido tal produto, a forma como tem que ser embalado, a forma como tem que ser fabricado ali na sala de manipulação. E a gente tem uma parceria com esse pessoal, que é o Tá. quê? Então, Eles... que são uma espécie de gestores de área Isso, e eles auxiliam você no cumprimento desses isso, objetivos de saúde e segurança. correto. Além do processo que ele já Processo. valida ali, a execução do trabalho, ele também está com um olhar voltado para a parte de saúde e segurança, é É. isso? E isso entra de novo naquela questão que eu falei, que é o quê? Você não pode ser concorrência com as outras áreas, você tem que estar junto. Então, por exemplo, o pessoal da monitoria, eles entendendo a necessidade de também fazer todo aquele processo com a segurança, aí a gente está junto para Eles formalizar viram esses parceiros, procedimentos. né? Eles Viram viram parceiros, parceiros. deixa de ter essa concorrência e a Isso. coisa E o funciona. que eu acho mais legal é quando esse pessoal entra em contato com a gente, porque tem alguma coisa numa loja diferente daquilo que foi planejado e fala, olha, tem essa situação, como que a gente deve fazer, né? Falei, olha que legal, eles estão perguntando, Não estão estão mais querendo... tomando uma decisão por si É, só e perguntam para a segurança qual que é o caminho mais isso, seguro, dentro do justamente, padrão, para atender. justamente. É um efeito colateral positivo, né? Uhum, Putz, excelente isso, é uma excelente ideia mesmo, né? Porque daí você. É um peso diferente, né? Eu imagino que o gestor da pessoa, ele tem uma proximidade maior, né? Do sim, que o time de saúde e segurança. Então, às vezes, a informação vindo dele, que já é uma pessoa que está sempre conduzindo isso, né? Ajustes, organiza, né? Às vezes dá um puxãozinho de orelha. Então, acho que fica mais palatável até para o colaborador sim, receber essa instrução de segurança do próprio gestor, né? sim. Claro que eles vão estar acompanhados ali de vocês, como você comentou, né? Qualquer dúvida eles correm, o time está ali, né, para Isso. auxiliar, mas no dia a dia eles conseguem. E o principal também é esse gestor abraçar a causa, né? Ah, é Porque fundamental, né? ele é o colaborador sempre vai olhar para ele. Se ele está cumprindo o procedimento, o colaborador vai cumprir É também. o exemplo, né? Ele Ele é o tem que dar o exemplo. exemplo ali de execução. Então, esse é também algo importante, que é o quê? Você trazer a gestão para aquilo que você precisa, porque se ele cumpre, fica mais fácil depois fazer. E na própria NR1, né, já lida lá, né, cabe ao empregador e cabe ao empregado também, né? Então Sim, ele está dizendo, ó, a tem gente dos dois precisa lados seguir ali. os processos. Não se faz saúde ou segurança sozinho. Isso. Né? Aí não, esse departamento resolve tudo e eu não preciso cuidar disso. Ele É. só vai funcionar se todo mundo se envolver, né? E isso é interessante porque você trazendo o gestor e colocando essa parceria, a gente juntos explicamos para o funcionário o porquê desses processos, o porquê desse procedimento, por que tem que usar o EPI. E isso é necessário para que tenha uma qualidade de vida para ele, para que ele não Claro. venha se lesionar, sofrer um acidente de trabalho dentro da empresa, para que ele não venha adquirir uma doença ocupacional dentro da empresa. Sim. Então, quando o funcionário consegue entender isso, é legal. Recentemente tivemos uma ação no setor de açougue que foi muito impactante, assim. Eu creio que seja um marco na história da empresa, que foi uma ação onde todo o time foi em todas as lojas, então todas as lojas numa sexta-feira, Tá. teve visita do time e a gente rodou todas para Fazer que o uma time auditoria. isso. O time foi até o setor do açougue, aplicou um DDS, né, um diário de Tá. segurança. Então não foi o gestor naquele dia que aplicou, foi nós. E nós falamos o quê? O porquê que você tem que cumprir o procedimento? Por que você tem que usar o EPI? Por que tem que usar a proteção da máquina? Aí o RH da loja entregou umas cartinhas, essas cartinhas tinha sido escrito pelos familiares, pelos filhos, pela Ah, que esposa, bacana e isso. em algumas tinha foto da família. Aí eu falei para ele, abre a cartinha que você vai entender o porquê. Aí Ah, teve muito algumas, legal. abriu ali, É viu a impactante, foto da né, meu? família, Aí viu pegou. ali um textinho, né, do Nossa, filho falando, papai, cumpre os procedimentos para você voltar com segurança para casa, né? volta sem Sim, lesão, sem teve, nenhuma. teve alguns que se emocionaram, né? Teve até um momento especial de uma loja que uma funcionária, ela trabalha na Rote, na Rotisserie, né, a cozinha, e o esposo dela no açougue. Tá. Aí ele recebeu a cartinha e tava a imagem do ultrassom. Ele soube naquele momento que ele ia ser Putz, pai. Então, assim, caramba. foi muito Pô, dá pra impactante. fazer uma série do Netflix com isso daí. Cara, mas é uma ideia sensacional, né, cara? Porque Qual que é o você objetivo? O muda, né? porquê? É impactar mesmo o colaborador e falar, olha, no fundo, não é pela empresa, não Não, é pelo nada, não é, é por você, cara. É pelo é, trabalhador mesmo. É para você é. poder voltar para casa e ver Isso, tua família e tá tudo bem. isso. O bem maior da empresa é o funcionário.
Não é Sim, as claro. máquinas, não é os processos, é as pessoas. Então a gente tem que cuidar das pessoas. E a segurança do trabalho, a saúde, é esse o objetivo, é cuidar de pessoas. É fundamental, mas nossa, muito legal mesmo. Ó. Fica a dica, quem quiser fazer Ah, essa com certeza. estratégias aí. Eu fiquei só imaginando aqui, Nossa, foi já falei, muito pô, bom. a ideia foi muito boa. Mas foi de você essa Sim, ideia? sim. Caramba, bem legal mesmo, hein? A gente teve um acidente bem sério no açougue, né? E a gente já vem tratando esse assunto de açougue. O Que açougue, provavelmente poderia ter sido evitado se o sim, procedimento tivesse sido sim, cumprido, né? foi justamente isso, É. né? Então, a gente falou, o que que a gente pode fazer para gerar um impacto, né? Daí teve essa ideia, foi até a nossa gestora que teve essa Ir ideia, além do diálogo, né? E na a gente coisa fez questão tácita, de né? estar lá presente para falar com Vou eles. pegar onde dói para você, o impacto da Família, família, né? né, cara? Poxa, a pessoa vai lá trabalhar para levar o ganha-pão para casa, né? Então, ela entendendo que, poxa, ela cumprindo ali os processos, ela vai chegar inteira em casa, não vai ter nenhuma lesão. Porque tem gente que às vezes até pensa, ah, mas se eu não cumprir, é eu que vou me lesionar, Ó, o problema é meu. não, Não. não. Se você se machuca, é problema dos outros também, porque existem pessoas que se importam com você. Não, impacta, né, a vida de todo Sim, mundo, né? impacta os seus familiares. Era muito aquela história que a gente tinha no início, né? Quando pediram assim, ah, agora todo mundo tem que usar o cinto de segurança, né? Não precisava. Uhum. E aí todo mundo ficava, ah, mas quem vai morrer sou eu, quem vai se machucar sou eu, o que que o governo tem a ver com isso, tal, não. Aí é óbvio que tem toda a questão da estrutura de saúde, né, que é impactada por isso, mas eu acho que vai muito nesse lado, né? Não Sim. é só você, né? Uhum. A gente impacta outras vidas, né? Seja no Isso, trabalho, em casa, na igreja, no futebol, onde quer que seja, né? isso. A gente acha que não, né? Mas a gente impacta Impacta. Tem muitas vidas. pessoas que se importam com a gente, que a Sim, nossa ausência vai gerar algum impacto na vida de outro, né? Principalmente com os certeza, familiares. com Então a certeza. gente não pode só pensar na gente, né? É, não, mas, putz, ó, parabéns, viu, pela. Acho que é um case mesmo, viu? Muito boa a ideia aí mesmo. E realmente o setor de açougue é o setor que tem mais Por acidentes. objetos pérfuros cortantes, né? Sim. Tem a parte do estresse térmico também, né? Por muito tempo, nosso principal vilão foi a faca. E conseguimos, aos poucos, desenvolver com a empresa a estratégia de entender que, poxa, é EPI. Então, todo açougueiro tinha que ter luva malha de aço. Não dava para deixar uma quantidade específica para todo mundo usar. Duas, três, provavelmente, né? Não. Aí a gente conseguiu desenvolver isso. Depois começou a perceber que a serra-fita é o principal vilão. E a gente até desenvolveu um dispositivo lá, foi outro técnico que desenvolveu, que é o que a gente chama de escudo de proteção. Porque a serra-fita, quando você vai operar, você não pode usar luva malha de aço. Você tem que usar o braço articulado para fazer o corte, né? Acompanhar, né? E a mesa para ajustar. Então você ajusta ali o corte. E esse ajuste da mesa, às vezes o açougueiro não quer fazer, porque é Trabalhou. trabalhoso. Então o que que a gente fez? Não, pega ali o braço articulado, que é fácil, e pega o escudo e empurra a peça. Você empurra a peça até onde precisa, vai com o braço articulado. E esse escudo, a pessoa não vai ter contato de jeito nenhum com a Ah, serra e pelo resolve. braço ele também não chega até a serra, né? O Então ele braço dele não vai consegue chegar até a fita, isso. né? É porque assim, o principal objetivo da área de segurança é neutralizar o risco. Sim. Porém, nem sempre é possível Aí tem que neutralizar. mitigar, né? Aí tem que Tentar mitigar, diminuir isso ao máximo com diminuir EPC, a mão. EPI. E o EPI a gente sabe que é a última medida, né, a ser introduzida, porque o EPI depende do funcionário utilizar, né? É, onde a estratégia sai, teoricamente, da mão da execução e passa para o indivíduo que está Passa para o ali indivíduo. Aí que é o executando, né? trabalho. Aí que é todo esse trabalho de conscientização que vocês estão fazendo aí muito Sim, bem, sim. né, professor? Bom, eu ia perguntar aqui se alguma área tinha maior atenção, mas você já comentou aí que em No relação a açougue. acidentes, né, a gente tem a parte do açougue. Sim. Que acredito também que no hortifruti também acho que você deve ter alguma coisa em relação a ou na parte de preparo de alimentos, que Tá. também usa ali objetos É, pérfuro-cortantes ou a temperatura. nossa rede tem ali o fracionamento das frutas, né, dos Tá? legumes. Então vende fracionado. E esse fracionamento com corte. Então, sim, é um É desafio. similar ao É, trabalho um do desafio que foi açougue, pra né? gente foi, por exemplo, a quebra do coco, né? Sério, tivemos É verdade, alguns porque é acidentes. difícil, né? Não é algo Sim, simples, sim, né? sim. E a gente conseguiu desenvolver lá algumas ferramentas para poder deixar isso mais seguro pro pessoal. Mas você vê, sempre surge desafios novos, né? Porque não é fracionado. É, Quando antigamente começou a o fracionar. mercado não fracionava uma fruta. Hoje você vai estar ali fatiadinho, na bandejinha para você já É, consumir na isso. hora, O pessoal tal. que é fitness aí, já tem ali o copinho, Já vem pronto, já né? vem Já vem pronto pronto. para Isso.
Vira um restaurante, né? Que você tem uma Sim. rotisserie, você pode almoçar ali e É o que a tal. gente chama de autoatendimento, de self-service, né? Muito bom, muito bom. Agora, uma coisa que me chama a atenção ali como consumidor, né, no dia a dia, é a parte da frente de caixa, né? Uhum, Porque ali você tem um processo ergonômico difícil, né? correto. De pegar daqui, passar para cá, e aí tem às vezes o monitor está aqui, mas acho que no Pague fica de frente, né? Uhum. Vocês corrigiram, Sim, sim. corrigiram não, né? Vocês sempre fizeram assim, porque antes tem uns que ficavam do lado. A pessoa olhava para cá, ia para lá, mas é um trabalho meio ergonomicamente difícil, Sim, né? sim, Como sim. que vocês lidam com isso? Eles fazem É, algum exercício para evitar essas lesões por esforço sim, sim. repetitivo ou troca de turno, de posição? Como que funciona isso lá? Primeiro que a frente de caixa é o setor que tem o maior índice de absenteísmo, né? Da área Ah, supermercadista. E, obviamente, é o setor também que tem mais funcionários envolvidos na operação. Então, mas o absenteísmo tem algum motivo específico aí? Ou sim, é por conta dessa por questão conta do de muscular mesmo, muscular mesmo? Dor na do movimento lombar, repetitivo, sim, ombro? sim, sim. Obviamente também que por ser um setor de predominância feminina e a mulher tem mais preocupação com a saúde que o homem, né? Se Então, cuida muito elas mais, se né? cuidam mais que nós, né? Então, obviamente por isso também. Mas é um setor que tem esse desafio da parte ergonômica, né? Uma das as tratativas que nós temos para esse setor é, por exemplo, ter caixas invertidos. Então, por exemplo, caixa de compra grande, tem alguns virados para um lado, outros Ah, virados então para o uma hora eu outro. tô atuando De um nessa lado, posição, daí depois você compensa um pouco essa carga, né? Digamos assim. isso, para não Você ficar no divide mesmo ela lado. a cada período para não ficar sempre Isso. do mesmo lado. Aí temos também os caixas rápidos, né? Que também são caixas que têm menos volume de produto, né? Para os mais leves, talvez. E isso, produtos mais leves. Temos também o revezamento, né? É feito ali um revezamento entre as operadoras, operadores de caixa. Então ele trabalha nesse caixa um dia, no outro dia ele trabalha no outro. Aí, lógico, né? Tem as questões pertinentes de NR17, como o tamanho do mobiliário, as dimensões, o apoio de pé. Organizar todas as Sim, medidas sim. ali. E a gente tem desenvolvido esse assunto. Por exemplo, você falou aí a questão do monitor, né? De ficar É. numa posição que não precisa ficar virando o rosto. Tem a esteira, Sim, que eu não preciso ir lá buscar, né? O né? produto O vem até produto vem. a caixa ali, a Sim, operadora, né? sim. E a gente colocou recentemente nas nossas unidades um adesivo de exercícios para que a operadora possa estar fazendo. Tem ali um adesivo Tá. colar no caixa para ela fazer ali no Um momento de. alongamento, Isso, né? Um stick aqui, ali. isso, isso. Aí ela faz ali um alongamento e tal, porque isso ajuda, tira um pouquinho do estresse, né? Da tarefa, né? Da E para ela atividade. aprender a lidar com esse risco, né? São Sim, sim. os paliativos ali para que ela consiga lidar com o risco ergonômico ali da função dela sem ter uma Uhum. lesão por isso, né? Então daí esse cuidado é. E aí esses mesmos coordenadores que auxiliam lá, eles também auxiliam nesse processo Sim, sim. ergonômico Temos também. também o monitor de frente de caixa, né? Aí essa pessoa, ela também colabora com a gente nesse sentido. Bom, legal, Marcos. Acho que um outro ponto, uma outra função que acho que exige mais também dessa condição é a parte dos expositores, né? Sim, Dos sim. repositores das gôndolas ali. Eles fazem trabalhos de, né, gôndola em cima, gôndola embaixo, Correto. meio. Tem coisa que é mais caixa de leite, é pesada, aí você tem algodão que é leve. Vocês trabalham esse processo Excelente. todo aí de. Eu falo que dentro dessa parte aí, o principal desafio é a gestão dos terceiros, né? Porque temos bastante promotores atuando em nossas unidades, das Que é marcas, da indústria, né? responsabilidade da Temos empresa, né? os líderes Por eles deles, né? estarem lá dentro, né? Eles Sim, acabam tendo esse risco, eles jogam para vocês também, né? E sim, vocês vão cuidar deles também, né? somos corresponsáveis. Então, esse é um pessoal que requer uma atenção, porque são várias empresas com cultura de segurança diferente, né? Exato. Tem algumas que têm mais maturidade, outras não. Por exemplo, você tem o pessoal que tem até uma proteção a mais do que nós entendemos necessário, e tem Uhum. outros que não têm proteção nenhuma, né? Então, tem essa discrepância. Esse é o desafio. Sobre os nossos funcionários, tem essa questão também tem as gôndolas mais altas, mais baixas. Hoje a nossa rede está com um projeto bem legal, que não é, olha que legal, não é pensando na segurança, mas acaba contribuindo com a gente. Que é o quê? Eles estão recortando as gôndolas, estão baixando o tamanho das gôndolas para que o cliente tenha uma experiência mais agradável
chegando na loja, ele consiga ver toda a loja, que as gôndolas não interrompam a visão do cliente. Tá. Então no corredor eu não vou estar com aquelas duas barreiras ali, eu vou ter E isso um pouco mais rebaixado. baixo. E você sabe que na parte da NR17, um dos pontos que agrava ali, que pode gerar uma doença ocupacional, é a movimentação acima da linha do ombro, né? Então, Exato, você exato. movimentar uma mercadoria acima da linha do ombro, que Você gera, exige pode... muito mais, né? Sim, Tem esse sim. risco ergonômico Então, maior, né? isso que é bem legal. Você percebe que quando você está numa empresa que ela já tem uma maturidade, quando os projetos de outras áreas, eles acabam contribuindo para a área de segurança sem que talvez os gestores pensem, ou porque eles pensaram mesmo e às vezes só deram um toque, ó, estão pensando em fazer isso. Talvez o objetivo fosse mais arquitetônico, de Sim, experiência do usuário, mas mas que acaba já ajudando diretamente no processo correto, ergonômico aí de correto. E assim, evitar. facilita para o cliente também, né? Não precisa esticar muito o braço para pegar um É produto. claro, as pessoas de baixa estatura, não é raro alguém pedir para mim dentro do mercado, você consegue pegar para Ah, mim sim, acontece mesmo. determinada questão, principalmente às vezes nesses chamados atacarejos, né, que ficaram meio que Sim, na moda agora, porque ali a condição de risco é muito maior, né? Eu é. tenho trânsito de empilhadeira, eu O tô depósito tá dentro da descendo, loja o ali, né? depósito está na loja, né? É. O que no mercado, no supermercado é diferente, né? São Você tem isso gôndolas, numa né? área afastada no outro, aquilo O tá ali. porta-pallet ali direto, É. né? E o risco é muito maior, né? Talvez porque as Sim, pessoas fazem as compras nesses ambientes, mas não param para pensar, cara, tem trânsito de empilhadeira. sim. Tem outro dia eu tava num desses atacarejos, tinha aqueles meninos bem, né, aqueles garotinhos bem levados, né? Sim, sim. Cara, tinha uma escada assim que ia acho que quase no final, o moleque subiu lá em Querendo subir. cima com as penduras. Meu Deus do céu. Aí alguém do mercado viu ali, ficou, tá, mãe, pelo amor de Deus, tira o garoto de Sim, lá. sim. E a mãe tava ali fazendo compra. Se o rapaz cai lá de cima, É um vai problemão. ser um problemão lá Ixi. para a empresa, né? Mas realmente E, é muito interessante essa visão. Eu não tinha parado para pensar em você ter, por mais que você tenha que de repente ampliar, né, a quantidade de aham, corredores, que acho que aham. vai acabar tendo que acontecer isso, mas você vai deixar a experiência do usuário mais agradável, né? Sim, Até, sim. não só dos trabalhadores, mas do Isso. próprio público, né? O Que, próprio cliente e o nosso funcionário acaba tendo ganho também. E também a questão de sempre estar, é uma coisa que eu falo, né? A segurança do trabalho, ela tem duas pernas. E se não existir, a sua segurança do trabalho é manca, que é o quê? É treinamento e inspeção. Você treina, capacita e explica como tem que fazer. Depois você inspeciona para ver se a pessoa aprendeu. E isso vai se repetindo eternamente. constante. Eternamente. Então, por exemplo, treinamento de como pegar uma mercadoria. Marcos, mas é óbvio que Levantamento manual de a carga, gente né? não Tal. pode forçar a coluna. Sim, mas tem pessoas que não compreendem que isso tem um impacto gigantesco. Então você vai lá e treina. Depois você passa na loja fazendo a inspeção de segurança e verifica se estão obedecendo as regrinhas, né? Não, Então, essa parte de levantamento manual de carga é é bem complexo mesmo, né? A maioria das pessoas tendem a curvar a coluna para pegar um objeto no chão do que flexionar os joelhos, manter a isso, postura correta, né? colocar o peso ali que você está levantando na coxa, né? E não na Porque coluna. sim, o esforço é na Isso, perna e não na coluna, isso. né? E tem um ponto, aí eu sou um crítico dessa questão do uso da cinta, né? Eu não concordo muito, porque a Tá. cinta, ela vai fazer uma correção postural, certo? Se você está usando um utensílio ali, um objeto que corrige a sua postura, você vai se preocupar em fazer a postura correta? Não, porque tem um corretor postural ali. Então, o certo é você tratar com que a pessoa entenda a forma certa de pegar o peso Sim. e não a colocar um corretor postural nela, porque ela nunca vai se preocupar Talvez em assim, assim seguir. para cargas mais pesadas mesmo, né, que você precisa realmente ter uma estrutura mais Uhum. rígida, mas eu acredito que nesse tipo de condição é melhor você educar a Melhor pessoa educar. a manter a postura, né, a fazer o movimento da forma correta, do que usar um artifício ali de um EPI que na verdade não vai mudar a execução. Uhum. Ela vai só simplesmente fazer aquilo com um EPI, mas ela não Uhum. vai se preocupar em fazer de forma correta, ou vai se preocupar menos, digamos assim, Sim, né? sim. Algumas pessoas vão acabar não executando Tô de o cinto, posso processo em fazer de si. qualquer jeito. Legal. Marcos, hoje, quais são os indicadores chaves ali de segurança que vocês costumam
fazer as reuniões ali? O que é primordial? O que vocês avaliam ali no dia a dia para dizer, ó, realmente a gente está sendo efetivo, estamos melhorando, ou aonde a gente precisa Sim, criar sim. uma ação diferente para aprimorar isso? Por exemplo, um indicador da área de segurança é os acidentes de trabalho, obviamente. Então, por exemplo, essa ação do açougue que nós fizemos foi por conta de uma recorrência de acidente com serra-fita. A gente viu a necessidade de fazer algo diferente para poder atingir os funcionários com a comunicação correta ali, né? Que foi com a questão da família. Então, os acidentes de trabalho acontecendo tem que ter uma pronta investigação. O TST Sim. tem que ele estar disponível para, tendo o acidente, já de prontidão ir lá investigar, entender o que aconteceu e já sanar. Tem até um livro da área de segurança que fala sobre essa questão, que é o quê? Eu tenho um incidente numa filial de um determinado assunto. Eu pego isso como aprendizado e já espalho para as demais. Então, o que a gente faz lá na nossa empresa? A gente pega esse assunto que gerou esse acidente, cria um DDS e já passa DDS emergencial para todas as unidades, que nem o da Serra Independente Fita. da onde aconteceu, né? É, Toda a rede vai toda a rede saber dessa faz, questão e já recebe essa tratativa emergencial. sim, porque aí você vai sanando, né? O ideal é que você trabalhe com a prevenção sempre, mas infelizmente tem casos que fogem, às vezes porque o funcionário realmente não obedeceu a regra. Sim, E para mim é muito simples, né? Isso é para a vida. Existe procedimento para tudo. Se você entrar no carro e dar a partida, existe um passo a passo. Se você descumprir alguma etapa, pode gerar um acidente. ou o carro nem liga, né? Se você Ou não o pôr carro a nem chave lá e liga. não girar, não vai É, ligar, né? por exemplo, eu às vezes esqueço e saio, ligo o carro e saio sem o cinto. E aí coloco o cinto depois. Isso é errado. Fica Isso é um erro, pitando. Pim, pim, pim. é um erro de processo. Porque antes de eu ligar o carro, eu tenho que colocar o cinto. Sim. Assim é o funcionário lá na empresa. Antes dele fazer essa parte aqui, ele tem que fazer a etapa anterior, porque Preparar senão gera tudo o para acidente, acontecer né? da melhor E forma. então o acidente é um indicador assim que a gente tem que ter ele como sério e tem que atuar. E assim, não pode esperar para outro dia, tem que ser bem assim assertivo, não pode deixar passar. Ah, depois de um mês, não, é imediato. E a gente tem o costume de fazer lá na empresa que é o quê? Teve um acidente ou teve uma situação de um determinado setor. A gente marca uma reunião com todos os gestores das unidades desse setor. Então, todos os líderes de açougue numa reunião. Vamos debater o que a gente está errando, por que está acontecendo isso. Aí eles mesmos trazem ideias de melhoria do processo. Sim, porque eles estão ali na operação, né? Às vezes quem É, está fora pensa numa solução e quem está na isso. operação fala, ó, é quase isso, mas eu preciso lembrar disso aqui também. É. Senão não vai funcionar, né? Então você É tem que envolver trazer todo mundo, né? a pessoa da área para que ela possa sugerir, porque ela está todo dia ali. O técnico de segurança às vezes não está todo dia lá na área, né? E isso além da CIPA, né? Isso vai além da CIPA, né? A gente tem uma cultura lá que são os multiplicadores que a gente fala. Então, CIP e Brigada são nossos braços direitos nas unidades, né? Então, a gente tem eles bem engajados, então são atuantes, somos exigentes com o pessoal da CIPA, como, por exemplo, reunião mensal, tem que ter, não pode falhar. Checklist, a CIPA faz um checklist mensal, a Brigada faz semanal. Fora o DDS, que é quinzenal. Eu sei que daí seria um DQS, né? Mas a gente mantém DDS porque acostumou. A nomenclatura mais comum aí no ramo. Mas essa galera é engajada, então essa galera acaba sendo, por exemplo, a gente tem um grupo do WhatsApp com esse pessoal e eles mandam foto que está em reunião, manda foto que aplicou o DDS lá no setor. E é que tem um clima de competitividade entre eles. Acaba acontecendo, né? Não e isso é bem explorado. Por quê? Se a minha loja. Olha o melhor açougue, que não teve acidente. Isso é inerente dá um prêmio. do supermercado. Sempre vai ter esse clima aí da competição entre as unidades. Mas é uma competição boa, né? Sim. Quem vai ser o mais seguro, quem vai ser mais eficiente na operação. Né? Aí, por exemplo, dentro do quesito acidente, a gente tem um indicador que toda a unidade da nossa empresa almeja, que é o quê? Bater o recorde de 1 ano sem acidente. Então, quando tem esse 1 ano sem acidente, a área de segurança, junto com a diretoria da empresa, vai até a unidade, lá eles fazem um almoço especial, eles vão até a loja, um evento. Parabeniza os funcionários da loja pela meta alcançada de 1 ano sem acidente, entrega o troféu, tira foto. Essa foto muitas das vezes vai para a rede social da empresa, lá para o LinkedIn. É divulgado, né?
vai na televisão lá. Antes a gente fazia a divulgação nas televisões que tem nos Os monitores, né? refeitórios de todas as lojas, né? Eu tenho uma unidade da nossa empresa que já está chegando em 5 anos sem acidente de trabalho. Então é um case de sucesso. E sabe o que é Excelente. interessante? É que essa unidade, Eles não vão querer perder esse recorde nunca, né? não, essa unidade, ela tem hoje, ela não tem a maior venda, mas ela, na linha final, é a loja que tem o melhor resultado. Olha que Noves interessante. fora, a segurança ajuda Sim, muito a você então, ter essa evolução, inclusive em termos de efetividade, é, financeiro, de ser a melhor, né? Que é aquilo, né? Às vezes a gente acha que não vale tudo para você ser o primeiro, para você ser a loja que vende mais, e aí você negligencia uma parte de segurança que põe tudo a perder esse sim, esforço, né? sim, Ou seja, é provado que se você seguir o processo e cuidar da segurança, a probabilidade de você ser mais eficiente e trazer um resultado melhor para a empresa é sim, maior com do que certeza. você tentar trazer o resultado a qualquer custo, né? Não, eu já tinha certeza disso, mas Agora depois é desse empírico, né? resultado, agora é provado. Tá Eu tenho provado, tem o case tem ali, um né? case aqui que prova isso que eu tinha certeza que era, né? Por exemplo, o Joia. nosso frigorífico também bateu 1 ano sem acidente de trabalho. E o frigorífico é indústria. Sim, com vários E a gente riscos, né? fez muita tratativa com o frigorífico para conseguir, porque eles almejavam esse feito. Eles queriam, o gestor, o gerente da É aquilo que você unidade. falou da cultura, né? A empresa criar a cultura da segurança. Quando isso permeia o colaborador, aí ninguém segura, né, cara? Aí você tem Sim, claro, mantendo, né, aquela auditoria, aquele processo de sim, sim. fiscalização, TST na treina, loja. fiscaliza, Isso, avalia. É isso que mantém aí o sucesso geral, né? Então fica sim, mais uma dica aí para o setor supermercadista que investir em saúde e segurança traz sim resultados financeiros traz. positivos para a empresa. Com Tá aqui, ó, certeza. tá aqui o Marcos Nunes provando para a gente, aí ele que Sim. é responsável pela parte de segurança aí de uma grande rede supermercadista. Um outro indicador também que eu acho legal falar para o pessoal que a gente tem lá, que é o farol de segurança. O que que é isso? Temos auditorias mensais em todas as lojas. Então, o time de tech segurança vai até a loja e faz a inspeção. Essa inspeção gera uma nota, né? Essa nota, ela é considerada vermelho, amarelo ou verde. Então, tem uma corte lá. Acima de 95 é verde. É, menos que 95 até 80 é amarelo. Abaixo de 80 é vermelho. Só que tem um ponto. Acidente de trabalho perde 15 pontos na auditoria. 2 acidentes já é 30 pontos. E aí, na corrida lá pelo título, isso aí já rebaixa a unidade, Sim. perde Poxa, posições tá ali, né? tudo certo da minha loja, mas teve um acidente. Fiquei no amarelo, não fiquei no verde. Não sou Acabou. loja modelo. É. Porque para nós, o acidente é sério. Então, o acidente é o que perde mais pontos. É por aquilo, vocês já têm isso mapeado. Vocês já sabem que isso interfere até no resultado financeiro da empresa. Então não Sim. tem segredo, tem que lidar com isso. Mas, ô Marcos, uma curiosidade que eu tenho aqui, estou perguntando, principalmente para quem está envolvido diretamente ali em saúde e segurança nas posições das empresas, em relação às mudanças que nós tivemos da CIPA, né? Recentemente aí fizeram a inclusão da questão dos temas de assédio sexual e assédio moral fazerem parte do processo da CIPA. Eu confesso, particularmente, eu achei isso um pouco estranho, porque na formação, né, do técnico de segurança, na formação do engenheiro de segurança, quem cuida, né, dos processos de segurança, não tem essa tratativa, ou não teve Uhum. essa tratativa. Então todo mundo teve que se adequar, entender sobre o assunto, saber diferenciar. Como foi isso para vocês lá? Vocês conseguiram já implantar esse processo? Como que foi? Então, eu também sou do pensamento igual ao seu. Eu acho que é um assunto, assim, bem crítico que não cabe à CIPA atuar com Hoje isso. cabe, né? Botaram para É, para CIPA, mas se a gente for ver pela mas formação é, das pessoas da CIPA, nem sempre a gente vai ter alguém capacitado para lidar com assuntos tão delicados, né? Como um sim, assédio moral ou um assédio sexual, né? sim, E tem sido um desafio aí para é todo mundo, né? Lidar desafiador, com isso. é desafiador. Nós temos aí uma questão que facilita, que nós temos um compliance implantado na empresa, né? Temos um canal de Tem um canal denúncia de denúncia. e temos uma equipe Aí jurídica. já ajuda bastante a ser. Então, eles estão nos apoiando bastante. Tanto é que esse tema ele tem sido tratado por eles, né? Não pelo nosso corpo Acompanhado técnico. talvez pelo Sim, time da CIPA, pelo sim, corpo técnico, sim. mas Mas a estamos gente, aprendendo ainda sobre é, isso, né? Porque não era o olhar do então, é um, TST, não chegava até esse ponto,
por essas questões delicadas, É né? Envolve delicado, é questão sério. psicológica, envolve questão jurídica. Sim, São situações que a gente, teoricamente, não fomos treinados para não, isso, não né? fomos. Como que eu vou acolher uma pessoa que vem fazer uma denúncia sobre um assédio moral É, ou um assédio sexual, né? É difícil para a gente ter essa. Claro que é hoje a gente difícil. treina, estuda, a gente também teve que elaborar todo um EAD para poder passar para todos os colaboradores Sim. de como se estudar, mas na minha visão, eu acho que isso caberia a outra competência. Não sei nem dizer qual, mas não sei se foi a melhor escolha estar na É, CIPA. Como assunto, sim, né? Como uhum. assunto a gente delegar, sim, mas jogar a Jogou a responsabilidade responsabilidade pra da gente, né? tratativa, né, desses casos, eu achei um pouco demais. É natural que numa empresa as pessoas se abram com outras pessoas, né? Sobre algum assunto ou outro. Isso Sim, sim. acontece, mas deixar isso como exigência legal, eu acho que foi um pouquinho a mais, assim. Obviamente que as empresas têm buscado atender, né? Sim, Mas é bem dificultoso, né? É bem delicado. um tema novo, a gente está tendo que Tá? aprender E a área de segurança é isso, né? A gente sempre precisa se reinventar. A nossa área sempre passa por atualizações. Olha aí o PGR, né? Que Ah, sim, chegou, pô, foi 2022 entrou associado. uma avalanche de Sim, atualizações em várias normas, sim, normas gerais, né? sim, NR1, NR7, sim. NR9, NR17, além de tantas outras aí que acabaram mudando. Então a gente está sempre ligado aí, qualquer bobeirinha você está fora da norma, né? Você está tratando. Então, aproveitando, né, um conselho que eu dou para quem está aí na área é sempre estar estudando, sempre estar se reciclando, porque a área ela é muito dinâmica, né? Sim, E eu que trabalho no setor supermercadista sei bem que não é só a área de segurança. O próprio setor supermercadista é como um dinâmico, todo, né? Como um todo. porque sempre tem uma nova tendência e você precisa acompanhar. Entre a tecnologia, o Você processo precisa todo. acompanhar. Você não pode. Ah, não, não concordo com isso, não vou fazer. Você não faz, você fica para trás. Por exemplo, na época da pandemia, né? Ficou sendo um setor essencial Uhum. e poxa, no fundo você tinha que cuidar da saúde de todo mundo, porque o supermercado acabou virando um shopping center, porque ninguém tinha Sim. para onde ir, e Uhum. eu fui pro mercado. Foi pro Ia pro mercado. material de construção ou pro supermercado, porque o shopping estava fechado. Então os mercados ficavam lotados, né? Tinha, claro, ali aquela a barreira ali inicial, ó, tá Sim, cheia a loja e tal, mas ficava uma fila pro lado de fora, né? Enfim, isso em todos, né? Em em todos. todos. E deve ter sido um baita desafio, né? Lidar com tudo isso, Foi, né? foi Um risco desafiador. biológico enorme, aí É, uma pandemia. foi até engraçado, porque eu tava com a minha esposa, eu tinha levado ela para fazer um exame, né? E tava começando essa questão da pandemia lá em 2020, março, né? Fevereiro, março. Falei, nossa, eu quero ficar fora desse assunto aí, não quero nem acompanhar esse assunto, né? Aí, Não de quero nem repente, saber, a não gente quero vai nem estar lá na saber disso Europa, daí, não lá, quero né? nem saber. Eu não queria atuar com isso. Mas, de repente, começa mensagem no celular, mensagem no celular, quando eu vejo. Eu tô dentro de um grupo e com os gestores ali da empresa, e eu tô sendo, Fazendo um plano de ação, né? De aonde eles estão contingência do já Covid. me colocando como ponto focal das dúvidas de todas as unidades da empresa. Então, para mim foi desafiador. É um desejo atendido, eu não quero fazer isso. Não, não É, quero, então toma. é engraçado essas coisas. Eu não queria ficar a par da situação. Aí, de repente, eu sou o ponto focal da empresa para sanar as dúvidas das pessoas. Então, foi totalmente Virar invertido. especialista em Covid, É, prevenção. ver live do Dória todo dia. Nossa, é verdade. O que vai acontecer? O que vai É, fechar? O que vai abrir? tive que ficar pesquisando. Todo dia eu entrava Lockdown. no site das prefeituras para saber se tinha um decreto novo, que eu tinha que Exato. Isso é, atualizar alguma coisa nas lojas. é, porque cada município começou a tomar a Sim, decisão, às isso. vezes apoiada pelo Estado, às vezes É. não. Ah, é obrigatório. Nesse município já é obrigatório máscara, o outro ainda não. Aí você vai Fala, não, já põe para acompanhando, todo mundo, põe para não, todo deixa só. mundo, põe. Pode distribuir máscara de pano? Não pode. Tem que ser a, a, a máscara lá PFF2. Então, EPI já, né? Já, então foi bem respiradores. difícil, foi bem desafiador. E interessante que a gente estava implantando um sistema na empresa, né, com consultores vindo de Goiás para implantar. Então a gente teve o desafio No de meio da implantar pandemia. um sistema no meio da pandemia, né? E E aí teve uma tendência que veio para ficar aí, inclusive até hoje na empresa é utilizado, que é o que é a ferramenta de reunião online. isso mudou muito, né? Isso veio Isso para ficar, não vai mais embora.
A né? gente tinha muita reunião presencial, a gente tinha que Muitas. se deslocar muito. Sim, sim. Hoje ninguém nem mais pensa nisso, a menos que É. seja necessário É, estar no alguma local, outra é tal. necessário, Mas mas essas corriqueiras aí do dia a dia acabou indo online. pro online. Até o setor de contratação, né, tem feito Entrevistas, né? Processo entrevistas seletivo online, né? online, né? Online. É porque facilita, né? As primeiras etapas, você vai trazer o colaborador até aqui. Ele tem um gasto, perde mais tempo. Para quem está entrevistando, no online você consegue mais Consegue. entrevistas num espaço menor, né? Sim. Legal, cara. Marcos, obrigado, cara. Foi muito bacana. Aprendemos bastante aí sobre o processo de segurança do setor supermercadista. Agradeço mesmo. Vamos chamar mais vezes aí para a gente Ok, debater sobre prazer. os temas. Cara, muito sucesso para vocês aí. Obrigado mesmo. E espero que na próxima a gente consiga continuar esse papo aqui. Ok, muito obrigado a todos. É um prazer estar aqui com vocês e estamos à disposição. É Sempre isso que aí. precisar. E para você que for com a gente até o final aqui, agradeço bastante. Continua acompanhando os nossos episódios semanais para a gente aprender um pouco mais sobre saúde e segurança, melhorar a segurança e faturar mais, né? Com Fica certeza. a dica aí, ó. O grande Marco já falou para a gente, ó, cuida da segurança que tua empresa fatura mais. Tchau, tchau, pessoal. Tudo de bom. Até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.